Os Alicerces da Graça. Crescendo em Graça Brasil Oficial. O verdadeiro cristianismo. As religiões distorceram o verdadeiro significado do cristianismo e também do que significa ser cristão. Para a grande maioria dos religiosos, e até mesmo dos pensadores, filósofos e formadores de opinião do passado e do presente, o cristianismo é uma das grandes religiões do mundo. Mas você sabia que o início do cristianismo não esteve ligado a nenhum tipo de religião? Veja a evidência disto no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do verso 19. Agora, pois, os que haviam sido dispersos por conta da perseguição que houve por causa de Estevão, passaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não falando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Mas havia entre eles uns varões de Chipre e Cirene, os quais, quando entraram em Antioquia, falaram também aos gregos, que eram gentios, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho da graça. E a mão do Senhor estava com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor, o que ressuscitou. Chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, que era judaico-cristã, e enviaram Barnabé a Antioquia. Este, quando chegou e viu a graça de Deus, se regozijou e exortou a todos, a que com propósito de coração permanecessem fiéis ao Senhor, porque era varão bom e cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão foi agregada ao Senhor. Depois, Barnabé foi a Tarso para buscar a Saulo, e encontrando-o, o trouxe a Antioquia. E congregaram ali todo um ano com a igreja, e ensinaram a muita gente. E os discípulos foram chamados cristãos por primeira vez em Antioquia. Examinemos alguns detalhes importantes deste texto. Primeiro, os gregos eram gentios, e foi através deles que a palavra da graça começou a correr. Segundo, eles anunciavam o Evangelho do Senhor Jesus, a graça de Deus, e não religião. Terceiro, havia grande número de conversões ao Senhor, Cristo ressuscitado. Quarto, Barnabé chegou a Antioquia e viu o que acontecia através da graça de Deus, e não de um sistema religioso. Quinto, havia ensino na igreja e havia fé, o que na lei não havia. Sexto, foi nesse cenário em Antioquia, com Paulo presente e ministrando, que houve o entendimento do que era o verdadeiro cristianismo e de quem eram os verdadeiros cristãos. O verdadeiro cristianismo não é uma religião a mais neste mundo, mas a mente de Cristo entregue a seus filhos. Abba, Pai. Os Alicerces da Graça. Crescendo em Graça Brasil Oficial.